Eduardo Médici. Ele é mestre e doutorando em atividade física e saúde, então ele vai nos ajudar. Esse momento é um momento mais de discussão científica, né? Não é um processo necessariamente avaliativo, se está certo ou está errado, mas de construção científica, tá bom? Então fique bem à vontade, tem de 10 a 15 minutos. Bom, meu nome é Etiane, eu sou bacharel no curso de Educação Física 8º período, me formando esse ano, graças a Deus, depois de um longo caminho aí com pandemias, né, já fui formada ano passado. E eu resolvi fazer um estudo de caso, no caso de dificuldade de hipertrofia para HIV. A minha orientadora foi a professora Kate Sato, que me ajudou, me auxiliou. Tive também o auxílio do meu amigo Helder que está ali atrás, com as partes, né, de normas de ABNT, porque foi vestibular da época das antigas. Enfim, então o meu estudo foi uma revisão narrativa sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida HIV e hipertrofia muscular. Por que, né, surgiu esse assunto? Eu já atuo dentro de academia e em um determinado momento um aluno me perguntou por que ele não conseguia ganhar massa muscular. Aí eu perguntei o motivo e ele falou que ele era soropositivo. E eu, sinceramente, não soube dar resposta para ele, porque o meu início de curso foi em semipresencial. Sendo que o primeiro eu nem fiz aqui na PUC, que é aquela parte que se pega mais de anatomia, fisiologia, do meu grande parte eu peguei na outra. Então eu não tive assuntos que abordassem esse tema para que eu desse a resposta para ele, e eu não ia dar uma resposta que eu não sabia. Mediante isso, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não sei a resposta, mas eu vou procurar estudar e eu vou ter resposta para te dar e você vai virar assunto do meu TCC, que até então era para ser outro assunto. Então, daí partiu o processo. Quando eu cheguei no início do ano, eu já vinha com um tema que está sendo da professora Kate, foi bem, o tema que, a princípio, foi bem aceito. Então, assim, dentro dos meus estudos, né, na introdução, a síndrome da imunodeficiência humana, HIV, é uma condição de saúde globalmente prevalente que afeta milhões de pessoas no mundo. Eu fiz uma pesquisa aqui que no Brasil, na parte do Rio Grande do Sul, na região sudeste, é o maior índice de prevalência de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, sendo que em Porto Alegre tem em torno de 52,4% dessa população se encontra na região sul. Então, o HIV ataca o sistema imunológico, comprometendo a capacidade de combater infecções e doenças que ressaltam uma série de complicações médicas e estado de saúde geral. Então, a gente sabe que a pessoa com HIV, ela vai ter dificuldades, ela vai desenvolver uma cadeia, né, de doenças ali, desde diabetes, hipertensão, enfim, uma série, inclusive causando uma maior dificuldade ainda por conta da terapia antirretroviral que eles, né, têm que usar. Então, a dificuldade de alcançar a hipertrofia muscular, o processo igual ao aumento de massa e do volume muscular, em resposta ao treinamento de força e a perda de massa muscular e a fraqueza muscular são comuns nas populações que sofrem limitações e prejuízos na qualidade de vida, até por conta também do antirretroviral, que ele causa uma... É como se eles catabolizassem muito rápido, né? Eles têm uma catabolização muito rápida até por conta do antivírus. Pode passar, vou botar o próximo, por favor. Então, a HIV, hipertrofia e a terapia antiviral de alta atividade, que é o HART, o que é? Ele é uma combinação de medicamentos, né, que chegaram nessa. Então, tem o HART e tem mais um outro que seria o VART, se não me engano. Melhoras na qualidade de vida e aumento na sobrevivência ao soro positivo mediante a supressão do HIV. Então, ele traz benefícios de um lado, mas ele acaba implicando de outro. Os efeitos do treinamento resistido sobre a composição corporal, perfil lipídico e força hipertrofia muscular em HIVs, soro positivo, com ou sem lipodistrofia. Então, assim, a lipodistrofia, para quem não sabe, seria a perda de massa muscular. A dificuldade de hipertrofia muscular em indivíduos com HIV, aliás, a lipodistrofia não é perda de massa muscular, a lipodistrofia é um acúmulo de gorduras que ocorre em determinadas partes do corpo, mas no HIV ele é mais evidente, por exemplo, nas regiões da maçã do rosto. Só me confundi aqui um pouco. Então, aqui a gente tem um caso, né, eu coloquei uma imagem, mas que dá uma representação de lipodistrofia como se fosse na parte do bíceps aqui, que seria aqui não seria um músculo, aqui eles estão associando ao HIV que tem origem multifatorial, mas está fortemente associado ao uso de antirretrovirais com alteração na distribuição de gordura corporal, acompanhado ou não de alterações metabólicas. Então aqui seria uma pessoa com HIV na fase inicial, dando um exemplo, e aqui logo depois. Né?
Pode passar ao próximo. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão narrativa sobre a hipertrofia muscular em indivíduos com a síndrome da imunodeficiência, o HIV, e analisar os fatores fisiológicos, imunológicos e comportamentais que podem influenciar a resposta ao treinamento de força e a hipertrofia muscular e suplementação para a síndrome da imunodeficiência. Pode subir. Então, os métodos foram uma revisão de artigos. A estratégia de busca foi realizada através de uma revisão de literatura com base em dados eletrônicos. Eu usei a PubMed por conta de ter vários artigos e não acabar carregando muita informação. E o período selecionado foi de 2000 até 2023. Então, as palavras-chave que eu usei foi a síndrome da imunodeficiência humana, hipertrofia muscular, treinamento de força e perda de massa muscular. Pode subir. Então, os resultados, os números dos artigos que eu selecionei acabaram sendo 13 artigos para a fase final do meu TCC. Eu tive o projeto que eu elaborei antes também, que eu acabei usando os outros artigos, então algumas coisas vieram para cá, mas para o meu TCC final eu usei 3 artigos. Pode subir? Então aqui estão os descritores, né? Eu vou falar em português, porque eu sou péssima com inglês, então eu coloquei aqui a hipertrofia, que seria o treinamento de tipo de força e hipertrofia muscular. Então, de 3 resultados, apenas um selecionado, que foi do Glover Phillips, no ano de 2010, que era o único desses que batia com o assunto que eu procurava. Aí o Stream Training, que é treinamento de força, 153 resultados, apenas 4 selecionados. Foram do Soares e seus colaboradores de 2022, Zanetti colaboradores 2021, Lindengard colaboradores 2008, do Degon, tem uma dificuldade para pronunciar isso aqui, seus colaboradores de 2006, o Guimarães de 2022, Farfield de 2001, desculpa, aqui parou aqui nos 4. Aqui é o HIV Muscle Rescue, perda de massa muscular. De 197 resultados, apenas 3 selecionados que também estavam de acordo com o que eu procurava, que foi o Guimarães e o Farfield. Esses 2 aqui específicos, eles têm um assunto que me interessou bastante, que não entrou na minha pesquisa, mas que faz parte do meu estudo, que seria a parte de suplementação também. E o Human Deficiency, que é Streaming Training, que é o treinamento de força de 375 resultados. Eu selecionei apenas 3, até porque eu cheguei no 200 e já não aguentava mais ler resumos, e já era suficiente para mim, que seria o Alves, colaborador de 2020, o PS 2017 e o Souza 2020. E por último, o Imunodeficiência Muscle Training, que é perda de massa muscular, de 185 resultados, 3 selecionados, que foi o do Gelato e do Glanzadet, de seus colaboradores de 2022. Então, assim, Farfield, Alves, Gelato e Sacas, eles trazem um tema diferente para mim, que seria a parte de suplementação. Então, entra desde a parte de anabolizantes, tem aí a testosterona, o hormônio GH, e foi feito também o uso de creatina, para ver quais os efeitos eles causariam nesses indivíduos. Pode subir. Então, assim, Glover Phillips, ele trouxe uma interlocução inadutiva física de atrofia muscular, destacando a imperatividade do exercício de resistência na prevenção de massa muscular. Então, ele foi um dos que estudou, né, o que causava a perda de massa muscular e até que ponto os exercícios poderiam ser benéficos para ele. Zanetti, colaboradores num artigo de 2021 e Lindengard de 2008, corroboram, eles concordavam que a importância do treinamento de resistência e força, que demonstram a melhora e a sensibilidade à insulina, a reduzir a adiposidade corporal e fomentar o ganho de massa muscular. O Soares e o Souza, seus colaboradores de 2022 e o Souza de 2020, com seu artigo, a prática de exercício de força diminui a inflamação do sistema e desequilíbrios hormonais e disfunções metabólicas. Então, eles acabam não só tendo um benefício na parte estética, mas também fisiológica. Pode subir o próximo. Discussão em fatores imunológicos. Então, no caso, Soares e seus colaboradores em 2022 mostram que o treinamento de força periodizado diariamente, alternado aeróbio mais força, resulta em um aumento notável das células TDC4, que são as células linfócitas. E o Lindengard, de 2008, o treinamento de força e resistência não somente melhora a sensibilidade à insulina, mas também diminui a inflamação em pacientes com HIV e lipodistrofia. Pode subir. Aí tem aqui, né, o do Degon. Desculpa, não sei se é assim que pronuncia, mas é a forma
colaboradores docentes, o treinamento de exercícios resistidos representa uma estratégia eficaz na reversão da perda muscular em indivíduos com HIV, e o BESS, um programa de treinamento de força progressiva, não somente promove o aumento das dimensões corporais, mas também aprimora a função muscular e a imunidade em pacientes HIV positivos, gerando autonomia e bem-estar. Pode subir? Então, a discussão de estratégias de intervenção, treinamento combinado mais aeróbico, mais força, aprimorar medidas diagnosticadas de sarcopenia, reduzir os níveis de fatores inflamatórios em pacientes infectados pelo HIV, oclusão vascular. Isso aqui foi um estudo feito pelo japonês, deixa eu achar o nome dele, porque é muita coisa que eu não conheço. Que é o Sato. Que em 1996 ele descobriu que o treino de oclusão vascular ele trazia muito mais benefício que o treino convencional para esses indivíduos. Porque além de eles causar menos danos, ele também acabava não causando tanto dano na parte das articulações. E o resultado vinha de forma mais benéfica. Como eles tinham uma eletroestimulação também. Como eles têm uma catabolização muito rápida, então eles não usavam tanta energia para esse tipo de exercício. E o Zanetti Lindengard, pode subir, Alden. Então, a conclusão foi que fatores fisiológicos de exercício resistidos e força atuam na prevenção de sarcopenia, síndrome lipodistrófica e caquexia, bem como a inflamação sistêmica, desequilíbrio hormonal e disfunção metabólica. Então, aqui, tanto a sarcopenia como a caquexia são perdas de massa muscular. E a lipostrofia são aquele acúmulos de gordura, né, em algumas partes do corpo. Fatores imunológicos. Aumentos do TCD4+, que seriam os linfócitos. Diminuição e inflamação de lipodistrofia. Fatores comportamentais e a melhora da função muscular e melhora de dimensões corporais, autonomia e bem-estar. Estratégia de intervenção, treinos combinados de oclusão vascular e eletroestimulação resistidos e mais força. E aqui eu tenho um caso real de um aluno meu da academia, que é o Daniel. Ele poderia até mostrar o rosto dele, mas eu achei melhor não. Ele é uma pessoa muito bem resolvida com a condição sexual dele, com o que ele passa hoje. Ele é soro positivo. Ele me acabou falando isso nos 48 do segundo tempo, que eu falei que se eu soubesse, ele tinha até virado um estudo de caso. O Daniel, ele era uma pessoa obesa, com 101 quilos. Eu conheci ele em setembro do ano passado. E ele, para mim, assim, ele foi um marco e uma grande descoberta, porque assim, ele vai a favor e vai às vezes contra algumas coisas sobre o HIV. Por exemplo, aqui ele estava com 137 quilos quando ele fez uma bariátrica, daí ele foi para 101 e hoje ele tem 81 quilos. Mas o Daniel, ele conseguiu ter um ganho expressivo de massa muscular com o treinamento de força no que ele faz. Então ele faz muito pouco resistido, mas ele faz mais treinamento de força. E no início era até eu que montava, então eu não tinha noção que ele era soro positivo. Então aqui está o antes e depois dele. Então, após um ano de treino de força mais disso resistido, é um exemplo de evolução e superação para quem tem essa condição de vida. Pode subir, por favor. Então, aqui, eu fecho minha síndrome da imunodeficiente da HIV e hipertrofia muscular, que é uma revisão de artigos da Nativa. Etiane, sou eu e a orientadora Sato Brinati, PhD. Então, aqui vem meus agradecimentos. Eu não poderia deixar de mencionar essa equipe que fez parte do meu processo, desde o início, começando com a minha família, que é a minha base. É meu marido, meus 4 filhos, aqui estão os 4 novamente. Esse aqui é o meu primogênito, que é o meu filho mais velho, que ele diz que ele sente um orgulho da mãe, porque ele já é formado, está aí nessa vida, e não imaginava. Meu amigo Elden, que foi meu apoio, que me ajudou, mediante as colocações de ordem do meu estudo. E meu marido Marcelo. Então, assim, gostaria de agradecer a minha orientadora, Kate Sato, por toda a paciência e tempo que ela dispôs para a minha pessoa, amigos e colaboradores, mas principalmente ao meu marido e filhos pelo apoio e incentivo ao longo dessa jornada acadêmica. Sem vocês, esse trabalho não teria sido possível. Gostaria de dedicar este momento de conclusão do meu TCC e expressar minha profunda gratidão a todos que me proporcionaram esse momento para a conclusão deste projeto. Sem apoio, orientação e incentivo de várias pessoas, famílias e instituições, esta jornada não teria sido possível. Eu muito obrigada. Agora a gente
vai para a segunda parte, tá bom? Que é a arguição. Então, o professor Eduardo vai fazer algumas considerações. Sim. E daí se você quiser sentar, pega uma cadeira. Não, tô bem. Tá Tem que sentar, eu vou ficar com a perna. Ah, então tá bom. Então, com a palavra o professor Eduardo, ele vai fazer talvez algumas perguntas, tá? Fique bem à vontade. Legal, então, Tiane, parabéns pelo trabalho, pela escolha do tema. Eu acho incrível quando a escolha do tema de trabalho ela tem uma fundamentação prática, não só teórica. A gente tem muitas lacunas na literatura para escolher tema, é uma temática muito boa dentro da literatura, porém você teve uma escolha teórica, uma escolha prática que foi do seu aluno que retornou para porque você. não tinha resposta para dar para ele, né? E isso é ciência, né? Isso é ciência. A ciência não é só produzir conhecimento, produzir artigo científico, produzir TCC, dissertação e tese. Ciência é você ter resposta para aplicações práticas, né? A partir de agora você tem uma resposta para dar para o seu aluno. Queria ter ido mais profundo, assim, eu queria ter feito um estudo de caso, mas eu não tinha tempo para isso. Exatamente. Então, esse é o objetivo real da ciência, não somente a produção, mas sim o discernimento do que você produziu, né? Você chegar na população-alvo, que no caso, neste caso, são os portadores de HIV, né? E é uma temática muito boa, muito considerável, porque na verdade a maioria das pessoas, quando você pensa em HIV e exercício físico, são coisas antagônicas. As pessoas pensam, bom, se a pessoa tem HIV, aquela pessoa fragilizada não pode fazer exercício físico, principalmente exercícios resistidos, pode fazer mal. E porém, muito pelo contrário, né? A ciência vem provando que, muito pelo contrário, essa pessoa necessita de exercício físico, necessita de treinamento resistido, de ganho de massa magra, principalmente porque existe um aumento, né, do tecido adiposo, e muitas dessas pessoas possivelmente têm triglicírido alto, têm colesterol alto, enfim. Nos estudos ali passou muito rápido mesmo, mas no PCC até fala que ele é o treino de resistido, tanto depois, ele aumenta o número do colesterol HDL, que seria colesterol bom. Sim. Então, ele influencia em vários fatores positivos na vida, né, fisiológico, não só na parte da aparência, como na parte fisiológica. Tipo assim, quando que na minha vida eu imaginar que o Daniel, eu sabia que ele era uma pessoa com sobrepeso, mas eu nunca imaginei que ele fosse um soro positivo, por conta da condição física dele. Você olha para ele não tem a lipotrofia, ele tem um ganho de massa muscular, que eu não sei, professora Kate, ele vai fazer uma cirurgia para tirar esse excesso que ficou no abdômen, mas o bíceps dele, a parte, né, do quadríceps, eu falo, ele fala assim, amiga, eu preciso dar uma torneadinha no bumbum. Fala assim, mas daí é outros 500, né? A gente melhora com o tempo, porque é difícil mesmo. Mas assim, eu jamais, se ele não contasse, eu imaginaria que ele era soro positivo, porque a gente tem ainda aquela visão de uma pessoa soro positivo, de uma pessoa esquelética, né? Uma pessoa atualmente magra, uma pessoa com a feição abatida e com uma prevalência de vida um pouco mais limitada. Não é o caso que a gente vê hoje em dia. Com certeza, e justamente esse foi só um, né, de uma revisão que você fez, que possivelmente você fará muitos na sua prática profissional, né? Bastante, eu tenho a intenção de atuar com isso. Com certeza, você vai ver que não só com HIV você vai encontrar sarcopenia, você vai encontrar colesterol, e sempre a gente vai precisar fazer essa revisão de artigo, né? Não baseado em achismo, mas sim baseado na ciência. E o que me chamou a atenção bastante no teu trabalho foi o ano dos artigos, os artigos novos, 2020, 2021, 2022. Eu queria ver se você teve alguma dificuldade para encontrar os artigos, qual foi o motivo de você selecionar esses, né? Então, porque assim, como eu te falei, a gente resolveu, né, eu e a professora, optamos só pelo PubMed para não acarretar muita informação para mim também. Por conta de ser, você tem que ler todos os artigos e chegar num consenso qual seria o mais fundamental de se colocar. Então, nós partimos do princípio de pesquisar a partir de 2000 até 2023, que seria o ano atual. E só pelo PubMed. Então, se eu tivesse posto no meu projeto, eu acabei usando outros escritores para pesquisa. Então, as primeiras informações veio do meu projeto. Mas, assim, daí, para finalizar, você ficou só o PubMed porque era muita informação. Teve um artigo ali que eu abri, uma palavra-chave que eu abri, que apareceram 300 e poucos artigos. Meu marido foi prova que muitas vezes eu fiquei até de madrugada, com o computador na mão ali, lendo e lendo. E aí, se você começava a ler o resumo, não, esse aqui não dá, esse aqui não dá. E muitos assuntos também eram muito parecidos, debatiam no mesmo tema. Então, por que de tantos artigos apenas aqueles selecionados? Que era que estavam mais de acordo com o que eu estava procurando ali.
que, né, ele seria fundamental para a minha defesa aqui do meu TCC. Eu acho que ele, ele, de uma certa forma, ele resume tudo que eu estava procurando de resposta para ter dado para aquele aluno que eu não queria na época.